Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando somos guiados pelo Espírito Santo, somos fiéis nas pequenas e nas grandes coisas. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Uma vida em comunhão com Deus traz paz e tranquilidade. Os nossos pensamentos, eles são conduzidos pelo Senhor. Mas as nossas atitudes também valem muito, porque a nossa fé, ela se traduz através dos nossos comportamentos. Então, tudo aquilo que o Senhor coloca dentro da nossa mente, nós fazemos sem questionar. E assim, sendo fiel nas pequenas coisas, nós nos tornamos dignos de poder servir ao Senhor e fazer parte de quem traz as boas novas às outras pessoas. No passado, a nossa vida, ela não tinha valor e não tinha um propósito. Nós vivíamos gastando tempo apenas com coisas do mundo. Parece que nada nunca estava bom dentro de nós e nós dependíamos dos prazeres, das pessoas, das bebidas, de tudo aquilo que o mundo vive para ter. Hoje, para nós, isso não tem significado e não tem mais razão dentro da nossa vida, porque tudo aquilo que Jesus, Ele coloca dentro do nosso coração é tão bom, é tão cheio de amor, que não faz sentido trocar isso por outras coisas, por algo que possa mudar a nossa mente, que possa distorcer a nossa percepção. E como nós vivemos em paz, na graça de Deus e na luz, nós conseguimos perceber o valor real de cada coisa que nós temos. Nós nos tornamos muito melhores, não porque mudou as coisas à nossa volta, mas dentro de nós existe uma clareza, existe uma razão, existe uma sabedoria que nos faz perceber além do que os outros iriam perceber. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Lucas 16, versículo 10 a 12 e 15, a palavra do Senhor ela diz assim: quem é fiel nas pequenas coisas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Pois, se vocês não forem honestos com as riquezas desse mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Então Jesus disse a eles: para as pessoas vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Quem está conversando conosco? Jesus. Qual é o contexto dessa passagem? Jesus está ensinando tanto aos fariseus quanto aos seus discípulos. E Jesus, ele sempre está tentando exortar as pessoas, ele sempre está tentando chamar a atenção das pessoas para aquilo que é importante. E se eu te perguntasse, o que é importante na sua vida hoje? Como que você tem gastado o seu tempo? O quanto você busca o reino de Deus? Você se considera uma pessoa convertida ao Senhor? Você já leu a Bíblia inteira? Você lê a Bíblia todos os dias? Quando você lê a Bíblia, você lê rifando? Abrindo em qualquer parte, lendo só a parte que caiu, ou você lê em sequência? Como é o teu relacionamento com Deus? Quando Deus ele pede para você perdoar, você perdoa? Quando Deus pede para ajudar, você ajuda? Quando Deus pede para você ser justo, você é justo? Você ama apenas as pessoas da sua casa ou ama também os teus inimigos? O quanto você consegue obedecer quando Deus te chama para acordar? Tudo isso responde o relacionamento que nós temos com Deus. E nós temos o costume de achar que existem coisas que são maiores. Mas é porque eu tenho um relacionamento, mas a gente não transa.
Ai, mas é porque eu tenho isso, mas eu não faço aquilo. Não, porque a igreja proíbe isso e eu não faço isso. Pega um ponto, e trata como se aquilo fosse a maior virtude do mundo. Só que todo o resto não consegue ser fiel. Todo o resto não consegue entender. E Jesus começa dizendo: quem é fiel nas pequenas coisas, também será nas grandes. O que ele está dizendo aqui? Que fidelidade não é questão de circunstâncias. Se eu sou fiel, é porque o meu pensamento está tomado pelo Senhor. Não é porque eu olho aquilo e faço um juízo de valor. Ah, isso merece, não, isso não merece. Agora, quais será que são as pequenas coisas que nós devemos ser fiéis a Deus, que nós nem percebemos? Quais coisas será que nós fazemos ou deixamos de fazer? A primeira coisa que a gente precisa vigiar, sabe o que é no dia a dia? São as nossas palavras. As tuas palavras, elas fazem bem ou fazem mal às pessoas? As suas palavras, elas edificam as pessoas ou elas destroem? As suas palavras têm mentira ou tem verdade? Você conta um fato ou faz uma fofoca? Ou quando você vai conversar com as pessoas, você tem o costume de exagerar nas histórias, ficar fazendo as piadinhas, falando de forma maldosa, faz comentários que nem sabe se é verdade. Nós falamos disso ontem. Lembra das pessoas engraçadinhas que gostam das brincadeiras? Se você não consegue ser fiel a Deus em relatar um fato, como é que Deus ele pode confiar em você? Como é que você pode carregar a marca de Jesus se a pessoa não consegue saber se você está falando a verdade ou se você está brincando? Se aquilo é um fato ou é uma zoeira que você está inventando? Sempre que... Cara, esse espírito ele é perturbador. E isso é uma coisa que passa pra gente como se não tivesse problema. Até dentro da igreja a gente já viu o pastor que só fica brincando e acha que gosta de aprender, é divertido. E ontem nós lemos na Bíblia o quanto esse comportamento ele é problemático. E sabemos também que nos últimos tempos ajuntariam mestres para si mesmo, aonde pregariam o que as pessoas querem ouvir. E isso é o que a gente mais vê. Pregadores moldados aos seus próprios interesses, não aos interesses de Deus e nem ao Evangelho de Deus. Agora, se eu não consigo ser fiel à palavra, tudo para mim tem que ser do meu jeito, tem que ser divertido, como que Deus ele vai poder me usar? Como que eu vou poder ter um testemunho? Como que Deus vai poder transformar a minha vida, se Ele não consegue usar 1 minuto do meu tempo de forma correta, se aquilo não me incomoda? Errar, todo mundo erra. O problema não está em errar. O problema é em fazer as coisas erradas e a sua mente não se incomodar. Porque se for o Espírito Santo que está na sua mente, ele se incomoda. Qual é a outra forma que nós podemos ser fiel a Deus? Através do nosso tempo. Como que nós temos gastado o nosso tempo? Será que eu tenho um tempo para orar? Eu tenho um tempo para ler a Bíblia? Será que eu tenho usado de forma saudável o meu tempo? Descansando no tempo que eu tenho que descansar? Pensando, meditando, fazendo as coisas de forma saudável? Ou não? Eu gasto a maior parte do tempo nas redes sociais, fico vendo série, tendo conversa inútil com as pessoas, e aí chega no momento de ler a Bíblia e fazer as coisas, eu não tenho tempo, o devocional é muito longo, não, essa música aí não dá para ouvir, Então assim, como que você tem gastado o teu tempo? Você é fiel nas pequenas coisas ou não? Sempre arruma uma desculpa. Pessoas fiéis, elas entregam resultados. Pessoas infiéis, elas entregam desculpas. Sempre tem um motivo plausível para fazer algo que não deveria ter sido feito. Só que a gente olha na vida dessas pessoas e vê que não tem frutos. Jesus, ele nunca frutifica. Nunca. São pessoas que vivem o tempo inteiro perturbadas, aflitas, ansiosas, tristes, com medos, aceleradas, descompensadas, desesperadas, o tempo todo é desse jeito. Então nós já entendemos que as minhas palavras, elas refletem o quê? O que está dentro do meu coração. A forma que eu gasto o meu tempo diz o quanto Jesus ele governa a minha vida, o quanto eu tenho sede de buscar o reino de Deus. Mas tem algo que ninguém pode ver, que é o quê? Os nossos pensamentos. Será que você cultiva a pureza dentro dos teus pensamentos? Você pensa em agradecer, você se sente grato pelas coisas? Porque Deus ele ensina na palavra que nós temos que pensar naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é perfeito.
Ou não, você fica alimentando, olhando redes sociais e alimentando a inveja, o ciúme, a vingança. Você tem pensamentos impuros, desejos que não deveria ter. O que passa dentro da tua cabeça? A única forma de nós transformarmos os nossos pensamentos, e aqui hoje nós sabemos, hoje, graças à palavra de Deus e à sabedoria que Ele nos dá, que os nossos pensamentos não se originam na nossa vontade, mas nos espíritos que estão perto de nós. Então, quando você começa a fazer, gastando tempo em Deus, os teus pensamentos eles vão se modificar, as suas palavras elas vão se modificar. Se você não fizer isso, não adianta. Quando você se relaciona com as pessoas, você se relaciona para poder honrar a Deus, para perdoar, você consegue tratar os outros com respeito, com educação, ou não? Sempre trata os outros com mágoa, sempre é duro, sempre é ríspido, despreza as pessoas que parecem não ter importância, grita, xinga, briga, bate, agride, humilha. Isso são pequenas coisas que para você pode passar normal ou que você vai justificar, mas todo mundo faz essas coisas. E os recursos que Deus te dá? Como que você administra isso também? Você é com honestidade? Você é generoso quando você dá alguma coisa para Deus? Você agradece a Deus mesmo pelo pouco que você acha que é pouco, porque se tirar você vai ficar sem nada? Ou não, sai gastando sem responsabilidade? Não ajuda ninguém, não dá nada para ninguém, é ganancioso, só pensa em ter as coisas, segura tudo, pega o dos outros e guarda o que é teu? Como que você gasta? Como que você faz? Quando você dá a tua palavra para alguém que você vai fazer alguma coisa, você cumpre aquilo que você promete? Você é pontual no horário? Você fala, vou chegar até o horário, você chega no horário? Ou não, sempre atrasa, sempre dá uma desculpa e ainda fica bravo com outra pessoa, porque fala, nossa, só fica me cobrando, só fica me apressando. Você trata as pessoas com bondade? Se uma pessoa te fecha no trânsito, o que você faz? Você sai xingando a pessoa? Se um atendente às vezes te trata mal em algum lugar, o que você faz? Você trata mal a pessoa? Se é aquela pessoa grossa, impaciente, o que você faz? Todas essas coisas são as pequenas coisas. São justamente essas coisas que Deus está observando dentro de nós. O quanto nós conseguimos nos relacionar com os outros com as coisas que nós temos. Porque quem é fiel nas pequenas também será nas grandes. Então Deus ele vai dar responsabilidades a nós de outras coisas e grandes coisas. Eu tenho medo de falar grandes coisas porque a pessoa pensar grandes fortunas, grandes casas, grandes. Não tem nada a ver com isso. Responsabilidade é quando Deus dá uma vida para você evangelizar. Quando Deus dá uma pessoa que está caída para você ajudar a levantar. Isso é responsabilidade. E quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes coisas. Outras traduções traz a palavra injusto. Então não tem como eu ser fiel ou ser honesto ou eu ser justo apenas em uma coisa e em outra não. Se eu sou injusto numa coisa, eu sou injusto em outras coisas. Porque esses comportamentos vêm da presença do Senhor. E cada vez que você vê uma pessoa fazendo o que é errado numa pequena coisa, mentindo em coisas pequenas, ele mentiria por qualquer coisa. Não tem como a gente fazer o certo, o Senhor está deixando muito bem claro. Só que ao invés de estar preocupado com o que os outros fazem, Ele está dizendo, olha, examine as pequenas coisas porque é ali que está o detalhe, é ali que está a brecha, é por isso que você não sai desse estado que você se encontra hoje. Pois se não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? É que na parábola acima, Deus ele falava de um administrador desonesto, que quando ele sabia que ele ia ser mandado embora, o que ele fez? Ele pegou as pessoas que ele tinha que cobrar e foi lá dando desconto para essas pessoas. E essas pessoas ficaram agradecidas a ele. Porque ele, de alguma forma, trouxe uma vantagem, mas prejudicou outra pessoa. Mas ele não se importou. Se você não se importa em prejudicar os outros para trazer uma vantagem que é algo para você, isso deveria te incomodar. E Deus está perguntando, poxa, se você não consegue ser fiel com as coisas desse mundo que não tem valor, e para Deus as riquezas desse mundo ela não tem valor, como que eu vou poder dar as coisas que são verdadeiras para você? As riquezas verdadeiras, a vida verdadeira. Porque às vezes nós pensamos que o bom é o dinheiro, só que as pessoas que muitas vezes têm o dinheiro, elas precisam viver gastando dinheiro no quê? Em remédio, em terapia, em psiquiatra,
em bebida, em droga, em prazer, e é só isso. Só ostentando, mostrando e fazendo. Por quê? Porque elas só têm e não são nada. E quando eu não sou nada, eu sinto nada que existe dentro de mim, o vazio que existe dentro de mim. E é por isso que não consegue ser fiel também em nada. E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Então, se eu não consigo me relacionar com as pessoas, se eu não consigo ser honesto com as coisas que não são minhas, como que Deus ele pode confiar em mim? Como que eu vou poder ter a minha história, o meu testemunho e as minhas coisas? Se eu não consigo nem entender o que é importante para Deus. Então Jesus disse a eles: para as pessoas vocês parecem bons. Deus ele não julga da mesma forma que nós julgamos. Deus não enxerga o que nós vemos. Deus ele olha muito além. Ele olha a intenção, ele olha o coração, ele olha o motivo. Ele vai olhar qual é a razão. Se a razão estiver ligada em Deus, no temor ao Senhor, a palavra, na obediência pelo Espírito Santo, o nome do Senhor ele vai ser glorificado e honrado, e cada vez o Senhor ele vai colocar mais coisas para que nós possamos administrar. E administrar é tudo, é tempo, são as nossas palavras, são os nossos pensamentos, são os relacionamentos, são os recursos que nós temos. A nossa vida ela está sendo administrada, as nossas riquezas ela está principalmente na nossa saúde. E é uma coisa que às vezes a gente não percebe, o quanto a nossa saúde ela é importante, o quanto cuidar do nosso corpo é importante, o quanto a nossa alimentação é importante, o quanto ler a palavra de Deus é importante, o quanto ajudar e amar as outras pessoas é importante. Você pode passar por todas essas coisas sem Jesus? Pode, mas vai passar sofrendo. Vai passar dependente de outras coisas. E aí você escolhe. Você quer ser dependente de Deus, que é o amor, ou quer ser dependente do resto, que você precisa pagar para ter. Mas Deus conhece o coração de vocês. Se Deus ele olhasse o teu coração, será que ele teria a mesma opinião que as pessoas têm? Será que a opinião de Deus e a das pessoas, elas são iguais? Sinceramente, eu prefiro que as pessoas elas me odeiem, mas que o Senhor ele entenda o meu valor do que o contrário, do que eu parecer que eu sou bom para alguém, mas Deus reprovar o meu comportamento. Quem é você quando não tem ninguém perto de você? Quando você está ali na internet? Você costuma ter fake? De ficar fuçando a vida dos outros, comentando e falando, ter uma opinião de tudo? Ou não? Você põe a tua foto, põe a pessoa que você é? Tem que parar com mentira, tem que parar de enganar. Essa ideia de que, mas é porque meu corpo, porque eu tenho uma alma muito boa. Eu não tenho alma boa nenhuma não, você é mentiroso ou mentirosa. Você engana as pessoas, sabe? Tem que parar de enganar os outros, tem que parar. Já deu dessas coisas. Essa ilusão de que existem pessoas boas que estão aprisionadas em corpos feios. Não tem. O espírito que tiver dentro de você vai transformar o teu corpo. Se é Jesus que está dentro da tua mente, ele vai tornar o teu corpo o melhor que for o possível. Porque você não vai ter preguiça, você não vai dar desculpa, você vai fazer o certo do jeito certo, você vai observar as coisas, o que você prometer você vai se cumprir. Você vai cumprir. E isso é ser fiel nas pequenas coisas. Não é ficar se sabotando o tempo inteiro. Começa a chegar no resultado, se sabota. Começa a chegar no resultado, se sabota. O tempo todo querendo parecer melhor, parecer. Não, nós somos. Somos porque o Senhor está dentro de nós. Pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Então aquilo que as pessoas cobiçam, para Deus não vale nada. Cuidado se você não tem orado para Deus pedindo essas coisas. E essa é a razão, porque os seus motivos são maus, que você ora e não recebe. E aí você acha que a sua oração não tem força, aí você vai encontrar um amuleto espiritual para tentar pedir para ela orar para você, para ver se ela se convence o Senhor de dar aquilo que você não merece. Como se fosse um pai ou uma mãe que você busca em um e busca no outro, para ver quem vai ser o injusto da vez. Se a gente continua lá em Mateus 6, versículo 19 a 22, a palavra do Senhor ela diz assim: Não
ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Quem está conversando conosco? Jesus. Então olha como as passagens, elas se casam. Porque os pensamentos de Deus, eles se baseiam sempre nas mesmas coisas. Naquilo que é importante para nós, não para Ele. Então eu vou parar de trabalhar, vou virar mendigo, vou virar... Não tem nada a ver com isso. O problema aqui, você vê que Deus, ele julga as nossas intenções. Deus, ele julga o nosso coração. Se dentro do meu propósito eu tiver que ter as coisas para ajudar outras pessoas, eu vou ter. Esse é o ponto. Mais do que o necessário. Porque Deus, quando ele dá em abundância. Só que eu não vou ter essas coisas para que isso seja um motivo de eu jogar na cara dos outros. Olha como eu sou abençoado, olha como eu sou isso. Não tem nada a ver com isso. Eu vou gastar o tempo em Deus e o tempo que eu usar no meu trabalho e nas outras coisas, eu vou prosperar nas coisas que eu vou fazendo. E eu não trabalho para prosperar. A prosperidade é uma coisa que vem porque eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo. É diferente. Eu não uso a minha vida para trabalhar, eu uso a minha vida para servir a Deus. E aonde Deus nos coloca, nós somos abençoados. Se nós olhamos a vida de José, ele mesmo administrando a cadeia, as pessoas gostavam dele, porque tudo que ele fazia naquele lugar dava certo. Quando ele começou a administrar, que ele se tornou governador do Egito, começou a dar certo. Então nós notamos que aonde o Senhor está, tem prosperidade. Se você olha o exemplo que a Arca da Aliança, ela tinha sido perdida e depois foi achada e ficou, não sei se é Obed, o nome do lugar da casa da pessoa que ela tinha ficado. E essa casa, tudo começou a prosperar naquele lugar. É impossível, aonde está o Espírito Santo, não prosperar. Então, mas nós não chamamos o Espírito Santo pela prosperidade, para a gente ajuntar. Mas não, porque nós queremos ter a vida verdadeira. O Espírito Santo, ele vive perto de nós porque nós somos fiéis nos poucos. Em tudo aquilo que o Senhor pede a nós, nós fazemos. E às vezes o pouco pode ser, não coma um chocolate, não xingue essa pessoa, não fala nada, fica em silêncio. Sabe, não se sabota. Não se sabota, não vai fumar, não vai beber, não vai ver pornografia, não vai fazer as coisas. E você começa a obedecer essa voz que está dentro de você. Tirar essa obsessão. Porque o que existe são pessoas obcecadas. Começa a fazer uma academia, fica obcecada. Não pode, não pode, não pode. Isso. O pecado nunca teve problema, mas quando é para atrapalhar um objetivo que ela acha que vai mudar a vida dela, aí pronto. Você tocou no bezerro de ouro dela. Pode mexer em todo o resto, mas não mexe no meu suplemento. Mexe em todo o resto, mas não mexe no meu computador, não mexe no meu carro, não mexe nas minhas coisas, não pega o meu shampoo, não pega o meu creme, não pega o meu negócio. Mas o resto pode. Você entende? Se nós tivéssemos esse zelo, esse temor pelas coisas de Deus, nossa, a nossa vida ela tinha mudado fazia muito tempo. Mas não, a gente é mesquinho. Pelas coisas do mundo a gente tem ciúme, a gente tem zelo, a gente tem... Pelo resto não. Não pode tocar. No resto pode. No resto pode. E Deus, ele diz, não ajuntem riquezas aqui na terra. E existe um motivo para isso. Porque você está gastando tempo em algo que pode ser estragado e que pode ser desfeito, onde as traças e a ferrugem destrói. Então você imagina, você viveu a tua vida para conquistar algo que possa perecer, que possa se perder, ou mais, onde os ladrões arrombam e roubam, ou que outra pessoa pode vir e pegar aquilo que você gastou todo o teu tempo. E aí o que valeu o teu tempo nessa vida? Eu já falei para vocês, a vida é a forma que nós gastamos o tempo. Cada minuto que passa é um minuto que nós temos a menos. E nós sabemos que dessa vida ninguém vai sair vivo. E depois, o que vai acontecer?
dessas coisas, você vai chegar lá na porta do céu e vai falar o quê? Ô Senhor, onde passa o cartão? Fala que não aceita cartão. Você vai pagar com o quê? Não, mas eu fui uma pessoa boa. Cita aí, fala alguma coisa. Você evangelizou quem? Você ajudou quem? Você pediu perdão pra quem? E aí? Cadê as pequenas coisas que você fez? Mostra pra mim aí. Não, mas eu doei pra... Não, dinheiro não. O que você fez? Você. Porque você não deu. Você deu o que a traça corrói, o que a ferrugem destrói e o que os ladrões roubam. É isso. Daí pra mim você não me deu nada. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu. Riqueza no céu é obediência ao Espírito Santo, é a nossa história, é o nosso nome escrito no livro da vida, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las e os ladrões não arrombam e podem roubá-las. Se a gente pudesse ver no céu hoje, se fosse como se fosse uma conta de banco, que você entra no aplicativo e vê, como que estaria o teu saldo no céu? Já tem alguma riqueza no céu? Será que se eu ficar fazendo oração repetitiva todo dia, eu vou juntar riqueza no céu? Ou se eu for na palavra de Deus, está escrito, não façam orações repetitivas. Será que no céu vai estar o que está escrito na Bíblia ou o que as pessoas dizem? Vai estar a tradição oral ou a palavra? O que vocês acham? Eu falo para vocês todos os dias, leiam a palavra de Deus em sequência. Eu não falo rifem a Bíblia. Em sequência. Se você ler o livro de Mateus, você já vai refutar todas as doutrinas, porque todas estão erradas. Todas. Quer ter a doutrina perfeita? É a palavra. Eu não tenho doutrina nenhuma, eu não tenho igreja nenhuma, eu não tenho grupo nenhum, não recebo dinheiro de ninguém, não tenho nada. Não tenho compromisso nenhum com ninguém desse mundo. A única pessoa que eu sou comprometido é com o Senhor. Como que tá a tua conta no céu? Lá não é o roxinho, é o azulzinho. Como que tá o teu cartão azulzinho? Tem feito o que o Senhor coloca no teu coração? Então você começar a vigiar, começar a gastar tempo naquilo que é importante para você começar a ter o teu tesouro no lugar que Jesus diz que nós devemos ter. Pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Em outras traduções, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aonde está o teu tesouro? Aonde estão os teus pensamentos? Aonde você gasta o teu tempo? É questionando as coisas do mundo ou é pensando nas coisas de Deus? Pensando no reino de Deus, na palavra de Deus? A gente precisa pensar no reino, pensar na nossa salvação. Jesus, ele faz todo o sentido, porque daqui ninguém vai ser salvo. Ninguém vai ser salvo. Ninguém. Se ninguém fizer nada, se ninguém orar, se ninguém clamar, se nós não nos humilharmos para o Senhor, se nós não buscarmos a sua presença, nós não seremos. Você já sente o inferno aqui, não precisa acontecer nada para você saber que existe. Você não precisa de mais uma prova, a tua própria vida todo dia já é um inferno. Os teus pensamentos, a tua cabeça, a forma que você sente, que você se relaciona com as pessoas é só perturbação. Sabe por que não mudar? Deus, ele não está pedindo nada, é pequeno, tudo que ele pede é tão pequeno, mas são essas pequenas coisas que provam que o nosso pensamento está tomado por Deus. Não adianta a gente querer achar que as pessoas precisam, de alguma forma, desejar algo bom, porque se não desejar o universo... Cara, isso daí não existe energia, não existe universo, existe Deus e existe o diabo. Existe aqueles que o diabo engana certinho, eles põem uma certeza tão grande no coração das pessoas, e quando tá lá, é a comida que você acha dentro de uma armadilha. Aparentemente você tá achando algo de graça, algo que você gosta, é a ratoeira. Vai lá para pegar rato. Aonde está a tua riqueza? Onde está o teu coração? Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Como está o teu corpo? Está cheio de luz? O que é ter um corpo cheio de luz? É uma mente cheia de sabedoria, um coração cheio de amor, tranquilidade no falar, é poder ser fiel nas pequenas coisas, é ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa que não vive apenas por dinheiro, vive por Deus, uma pessoa que se importa com aquilo que Deus coloca dentro do coração, que faz de forma integral, sem ficar questionando, sem ficar falando, sem ficar achando, sem ficar de brincadeirinha.
Você precisa começar a tomar atento. Agora, se você ler a palavra que estaria no versículo 23, ele fala, se não for assim, o teu corpo vai ser treva e escuridão. E quão escuras vão ser essas trevas? Eu pego as poesias que eu escrevi antigamente, muitas delas falam que eu vivia na escuridão, que eu vivia nas trevas, que eu me sentia sozinho. Com certeza era a minha vida, mas graças a Deus, hoje Cristo vive em mim. Hoje eu posso diminuir para que Ele possa crescer. Hoje eu não preciso gravar um devocional por dinheiro, nem por like, nem curtida, nem monetização. Não preciso ter uma equipe para contratar, para fazer, para ficar... Não, eu tô aqui interessado naqueles que ninguém quer. Eu quero é você, que ninguém quer, aquele que não deu certo, aquele que a igreja rejeitou, aquele que as pessoas julgaram, aquele que tá lá no fundo do poço, é você que eu quero. Porque foi de lá que eu saí, e é para lá que eu sempre volto para buscar as pessoas junto do Senhor. E cada um de nós tem que ser fiel para trazer essas pessoas para Deus. Essas são as riquezas que nós ajuntamos. Esses são os tesouros que nós conquistamos. É cada um que estava perdido e Deus encontrou. É cada um que estava doente e Deus sarou. É cada um que gasta o seu tempo lendo a palavra de Deus. É cada novo servo e serva que o Senhor desperta. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo. Que sejamos fiéis em todas as coisas, em todas as situações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas intenções. Que nós possamos ajuntar tesouros no céu. Que o nosso coração possa estar no Senhor. Que o amor seja o nosso lema, o nosso guia, que nós possamos ter um corpo cheio de luz, que os nossos pensamentos reflitam a verdade de Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.